E aí, meu povo, está começando mais um podcast Música com Café. Hoje eu estou com um convidado muito especial, muito querida por nós. Se apresente. Meu nome é Kézia Carvalho, tudo bom? É um prazer estar aqui. Tá hora, se eu não souber responder as coisas, vocês desconsideram. Então, meu povo, essa é Kézia Carvalho, cantora, é o que mais? Pianista? Não sou não, né? Pô. Ave Maria! Eu sou regente do Coral Voz de Sobral. Queria dizer que pianista não, um dia talvez eu não, mas assim, eu engano no teclado, é muito diferente. Engana muito bem, viu? Engano. Mas, Kézia, conte pra gente como foi a sua entrada ou o seu começo Na música. É muito doido, assim, porque quando eu comecei a pensar talvez na música, para aprender música de verdade, primeiro eu comecei aprendendo teclado. Eu tinha o quê? 14 anos. Depois disse que não é pianista, né? Não, calma. Uma coisa é eu começar a aprender teclado, outra coisa é ser pianista. E aí a mãe me colocou porque ela queria muito que eu tocasse na igreja. Não deu muito certo. Já toquei na igreja alguma vez na minha vida? Não. Né? Assim, no culto não. Mas tá tudo bem, a mãe ela se iludiu. Fiz, e aí eu até me interessei por piano, sim. E aí eu comecei a aprender um pouco de piano e a mãe não gostou, porque na verdade ela queria que eu tocasse teclado estilo Seresta, né? Aquele negócio. Porque a bichinha ela não entendia muito assim das coisas. E assim, a gente era de igreja assim, que não tinha muito músico. Então eu cresci, de certa forma, a igreja, boa parte da minha infância, assim, não tinha músico na igreja. Então o pessoal era só na palma. E aí a mãe, por exemplo, se tivesse um teclado que tivesse tudo, aquela serestinha, que tinha uma bateriazinha, tinha um negócio, tinha um ritmo. Então pra ela, aquilo ali tava valendo como se fosse a banda inteira, entendeu? Sim. Então ela queria que eu tocasse aquilo ali. Não deu certo. Eu achava horrível. Continuo achando, desculpa. E aí eu queria fazer os piano e tal, e aí eu entrei num atrito com a mãe, desisti de tudo. Não, vou fazer mais teclado, não sei o que mais. Acabou a minha fase de tecladista nessa época. E pouco depois tinha vestibular também, então em torno assim eu comecei o quê? Com 14, então nos 17 acabou. Minha fase de tecladista, pianista, entrou em ato. E aí, antes disso, né, pensando assim, a gente participava de igreja, né, desde cedo. Da minha família eu não era a cantora da família, quem era o cantor da família era meu irmão. Hoje em dia ele não é o cantor da família. Mas assim, não, eu acho que, não sei, eu acho que ele, eu não sei se ele perdeu o interesse, assim, quando ele era criança ele cantava muito, então a gente tinha a igreja assim perto de casa e às vezes ele cantava os hinos da harpa, né, quando tinha a abertura dos cultos e tal. Ele sempre fazia isso, eu sempre fui mais tímida. Aí, assim, eu cheguei a cantar na igreja, assim, quando eu era criança, eu não cantava tanto quanto meu irmão. Mas eu cantava algumas vezes e eu sempre fui insistente. O canto veio antes do teclado, então? Sim. Bem mais cedo, né? Bem mais cedo. Eu tinha... quando eu comecei teclado, eu tinha 14. A cantar e a insistir a cantar, eu era bem mais nova. Isso tudo aconteceu aqui em Sobral? Ou... Não, de cantar antes foi em Fortaleza, que a gente mora em Fortaleza. Eu misturei tudo, né? Eu comecei a falar pelo meio. Não, mas essas coisas. acontece. Mas você é de lá? Eu sou de Fortaleza. Ah, Eu vim morar em Sobral, eu tinha 10 anos, ia fazer 11. Já tava pertinho de fazer 11, porque eu vim então em o 2001. teclado foi aqui. O teclado foi aqui. Entendi. O teclado já foi aqui. E aí, quando eu vim pra cá, eu já não cantava tanto na igreja. Eu já era tímida e aí eu também já tinha tido alguns traumas. Porque assim, pra poder contar, né? Tentar resumir tudo. Meu pai também já é pastor, ele foi dirigente de igreja, né? Pastor de igreja. Então eu, junto com a minha prima, às vezes, mesmo tendo 10 anos, eu ficava ajudando nos grupos de criança e a ensaiar, né, com as crianças e tal. Mas, assim, cantar sozinha, também cantei, assim, na igreja algumas vezes. E aí teve também o episódio em que eu estava com o microfone e passei mal. Oxe.
E aí, eu não sei, faltou respiração, não sei. Isso aqui eu pausei, eu lembro da cena só de eu tá parada com o microfone na mão e o pessoal ir lá me tirar, me socorrer. E a banda, menina, traz água pra ela. Mas eu tava ficando roxa, não tava respirando. Ah, valendo, nunca vi isso não. Não respirei, não sei o que foi que aconteceu. Eu travei e não respirava. Aí eu fiquei lá dura, com o microfone na mão. Isso no meio do culto? No meio do culto. Vale, meu pai. Aí depois disso eu passei muito tempo sem cantar. Aí eu não sei explicar. Eu lembro da cena e do povo, Sabana, menina, não sei o que mais, acabou o circuito. Mas assim, quando eu digo que eu sou insistente, é porque eu repetia as músicas e ensaiava as músicas exaustivamente mesmo, assim, em casa. Várias vezes. A ponto de eu ter a briga com meus irmãos em casa, porque eles odiavam quando eu ficava cantando. Eu não cantava essas coisas todas também, né? Mas porque eu repetia várias vezes, eu ficava cantando junto, eu ficava tentando acertar. E eu ficava tentando conseguir fazer a nota do mesmo jeito. Eu ficava tentando fazer certo. Uhum. E aí eles só queriam curtir a música. E eu ficava surtada, querendo estudar, né? Querendo a perfeição, né? Às vezes. E aí eu tava até comentando outro dia com uma amiga que desde cedo eu ficava tentando fazer as notas e escutar o que o cantor tava fazendo, tentar imitar a técnica. Uhum. E aí às vezes eu pegava a mesma música e eu ficava tentando cantar em oitavas diferentes, aí tal hora eu cantava bem agudão, então hora eu tentava cantar bem grave. Eu acho que talvez aí minha voz não é tão, e com o tempo estudando assim, né? Eu percebi que minha voz não é tão pesada assim, mas mesmo assim ela soa pesada, talvez pelo tanto que eu treinei pra tentar deixar a minha voz mais pesada, assim, né? Porque aparentemente eu não deveria ter tantos graves quanto eu tenho. Então acho que treino é tudo. E teve alguém que lhe ajudou nesse processo? Eu mesmo? Assim, porque às vezes, de modo geral, na família, sempre tem alguém que foi referência ou alguma coisa do tipo, né? Mas na minha família, não. Na minha família, não. Na minha família, não tem ninguém músico na minha família que viva de música. Assim, eu sou a única pessoa que vive de música. Uhum. A história que se tem, que uma vez eu ouvi da minha tia, mas eu não sei se isso é verdade, porque muito, muito antes de eu nascer, era que meu avô era bandolinista, mas a avó vendeu o bandolim dele. E ele era bandolinista de pescador. E aí ele ficou sendo só pescador. Porque ela não aceitava e tal, enfim. E música foi hoje... foi mesmo... Não é que foi uma doidice, assim, sabe? Porque música nunca foi uma opção pra mim. Não profissionalmente. Nunca me foi apresentado como uma opção. E nunca foi uma coisa que eu achei que eu fosse ser. Eu cresci, eu nunca achei que eu fosse ser regente de coral, misericórdia. Eu ser cantora, nunca imaginei. Foi uma coisa só que aconteceu, literalmente. Eu cresci, eu achava que eu queria fazer engenharia, e eu fiz engenharia. Era porque eu gostava de matemática, e aí eu fiz engenharia. Na metade do curso eu descobri que na verdade não era o que eu queria. E aí eu entrei em um processo muito difícil, assim, porque foi... Não é nem um processo depressivo, eu podia dizer assim, porque... Beleza, não é isso aqui que eu queria, mas e o que é que eu quero, então? Não sei o que eu quero da minha vida. Vou fazer o que da minha vida agora. E aí foi a época que também o curso de música chegou aqui, o curso de música que chegou em 2012. Eu já estava na engenharia. E aí eu comecei a entrar nos grupos, né, da UFC. Aí eu entrei no Vocal UFC na época. E também participar das aulas da graduação, né, das aulas de canto coral e tal. E aí nesse processo eu comecei a passar muito mais tempo no curso de música que na engenharia. Mas terminei a engenharia, né? Não quer dizer que eu trabalho com engenharia, mas sou formado. E aí, nesse processo que eu terminei a engenharia, tentei arrumar emprego, não deu muito certo. E aí eu entrei na música logo depois, no curso de música, né? Logo depois que eu terminei a engenharia. É louco porque, assim, muita gente me incentivou quando eu terminei a engenharia. Disse, pois então
tenta dar aula de alguma coisa, sei lá, matemática, física, qualquer coisa que tu sabe. Ou então arruma uma especialização aí que o pessoal cata gente que é graduado pra dar aula e tal. Eu disse, não, ser professora, Deus me livre. Acho que eu tenho paciência pra ser professora. Não, vou matar o aluno, eu tenho certeza. A boca paga. Então onde eu estou agora? Sendo professora de música, mas tá tudo bem. E é isso, não achava que eu fosse ser professora também. Eu achava que eu não ia ter muita paciência pra isso, mas cá estou. Não achava que eu ia ser cantora. Cá estou. E é isso, eu acho engraçado às vezes, porque a maioria das histórias, assim, das pessoas, né, que são músicos profissionais, sempre é uma coisa que vem desde muito cedo, que a pessoa às vezes sonhou em ser artista, e sempre quis, que não sei o que mais, e comigo não... Eu não sei se é porque nunca foi uma opção pra mim, então nunca foi uma coisa que eu pudesse sonhar com, porque não era possível. Então até hoje, assim, hoje talvez um pouco menos, mas a minha família, sempre que eu me encontro com eles, tu é minha filha, quando é que você vai arrumar um emprego decente? Faça um concurso, eu fico tão preocupada com você. Coitada. Tá tudo bem. E já pra dentro do canto, você teve alguma inspiração? Tipo, que você se inspirou e... Não, tinha muitos cantores e muitas cantoras que eu gostava muito de ouvir e que eu gosto de ouvir, né? Quando eu era menor, que eu era bem da igreja, eu era a louca da Cassiane. Então eu escutava muito Cassiane. Sabe quem é Cassiane? acho que já ouvi falar. A cantora gospel? É, cantora gospel. Eu tinha todos os discos. Aí imitava horrores e cantava horrores. Meu Deus do céu, eu tinha todos os discos da Cassiane. Se duvidar, eu ainda sei todas as músicas decoradas. Eu escutei muito Cassiane, meu Deus do céu, muito, muito, muito. Outra pessoa que eu escutava muito era Sérgio Lopes, Álvaro Tito, escutei muito Álvaro Tito, muito, muito, muito Álvaro Tito. Marcos Antônio, era só música da igreja, né? Eu cresci escutando música da igreja e só tinha a opção de escutar música da igreja. Depois que eu, na adolescência, no colégio, é que a gente começa a ficar mais rebelde, porque outras pessoas do colégio contrabandeiam música com a gente. Aí começou a rolar CDs, né? Então... E eu lembro que quando eu fiz 15 anos, eu ganhei um Discman da mãe, de presente de aniversário. Aí o que acontece? Eu tinha uma possibilidade de escutar no meu ouvido, não precisava botar pra casa inteira ouvir. Então, eu tinha uma possibilidade de escutar coisas que as pessoas não precisavam saber o que eu tava ouvindo. Mas a mãe sempre vinha atrás. Então, o que aconteceu? Eu escutava muito mais música. Eu comecei a escutar músicas em inglês. Ela não entendia, mas deixava, era? Não, ela não entendia e eu dizia que era música de Deus do país, entendeu? E tá tudo bem, passava. Eu não precisava saber que não era música de Deus. Mas aí, se fosse música em português, acho que é isso que talvez é muito mais claro hoje, talvez explica muito eu cantar muito mais músicas internacionais do que músicas brasileiras, seja um pouco disso. Porque eu passei muito tempo escutando e moldando, de certa forma, o meu gosto pra música internacional, porque era o que eu podia e que eu conseguia ouvir. Eu comecei a ouvir e aprender de música brasileira. Mulher, se tua mãe estiver assistindo. Não, a mãe tá tudo bem. Hoje em dia ela sabe que eu canto de tudo. Tá tarde já agora. Mãe, tá tudo bem. E eu comecei a ouvir e aprender mais música brasileira depois que eu comecei a me envolver com o curso de música do UFC. Sim. E aí eu comecei a ouvir, tanto que tal hora alguém diz assim, não, música tal, super conhecida, tu conhece? Aí eu fico, meu Deus, socorro. Às vezes eu não conheço, tem um monte de artista brasileiro que às vezes eu nunca ouvi falar, assim, sabe? É uma vergonha, mas assim, é isso. E aí foi assim, aí tinha, as minhas referências foi muito músicos de igreja, né, cantores de igreja, e depois cantores internacionais. E aí era mais do tipo gritão, tipo Cristina Aguilera, Celine Dion. Eu nem escutei tanto assim Whitney Houston, mas eu tinha ela como uma cantora que cantava muito, assim, então é muito doido isso. E aí eu tentava imitar de um tudo mesmo. Eu sei muito, às vezes, de música, algumas óperas e coisas do tipo, porque às vezes era mais acessível pra mim.
Então tem algumas peças que eu sei. E aí eu às vezes gostava de imitar tenor, apesar de que eu não tenho nada a ver com tenor, não sou uma menina. Mas eu ficava gostando de imitar, e aí eu imitava de um tudo. E saía só testando voz mesmo. Mulher, tu te lasca. Imitando tenor aí. Mulher, mas era legal! Ó, era legal! Ai, sei lá, porque era legal. Não vou imitar agora, vou me conter. E você teve alguma dificuldade? Claro, né? Não, com certeza muitas. Eu lembro, por exemplo, mas assim, na infância eu tinha, isso eu lembro muito claro, eu tinha muito problema de garganta. Porque eu tenho umas amígdalas grandes, né? Era pra eu ter operado, mas aí, mesmo assim, eu vivia no médico, mas aí, tal hora, eles decidiram que não iam operar e tal. Então, eu nunca fui operada, mas eu vivia fechando a minha garganta. Aí eu vivia tomando bezetacil, aí quase toda semana eu tomava bezetacil, era horrível. E eu vivia rouca, era toda uma história. Mas, mesmo assim, não impedia não, tu acha? E aí eu participava dos grupos de criança, nas igrejas, e eu lembro que o pessoal ficava fazendo hora, porque era na Assembleia de Deus, tinha lá, e os ensaios eram no fundo, assim, da igreja tinha um prédio, tinha os ensaios, né? Aí tinha, né, o prédio que era no fundo da igreja, que acontecia o ensaio. E aí eu lembro desse dia que a gente desceu do ensaio, né, foi lá pra fora e tudo mais, e aí o pessoal, a gente tava descendo com os regentes e tudo, com a regente, era uma meninazinha. E aí o pessoal disse assim, eu tava ouvindo o ensaio daqui, não sei o que mais. Aí eu lembro da regente dizer assim, era a Kézia. Um pouquinho gritadora, né? Eu disse, vale, não sei o que, não, porque ela canta alto, não sei o que mais. Aparentemente não, né? Tinha a igreja todinha, o prédio do fundo, misericórdia, você tá ouvindo da calçada. E aí eu lembro que depois que eu vim pra Sobral, teve outra vez que eu fui visitar lá a igreja, e disseram assim, um conjunto nunca mais foi o mesmo, você saiu, porque os meninos ficavam, disse que os meninos ficavam tentando disputar comigo, quem cantava mais alto, quem cantava alto, aí todo mundo cantava alto, que era pra não ficar só a minha voz. Aí depois que eu saí, aí eles começaram a cantar mais baixo. E nesse processo você passou por alguma banda? Por uma banda foi muito depois. A primeira vez que eu cantei assim, banda, pensando se foi uma apresentação, eu e banda, tirando igreja, assim, né? Foi com o pessoal do UFC, que tal hora eles inventaram, era o quê? 2014, 2013, 2014. Inventaram de formar uma banda de blues e me chamaram. Eu disse, vocês têm certeza? Aí. Amigo. Mas enfim, eu sempre fui uma pessoa tímida. Então, fui. Aí eu olhava mais pro chão, olhava pro cima, ficava assim. Eu vou te arrumar um vídeo depois, pra tu ver como é que era eu cantando. Que pena que não tem um teclado aqui pra tocar e cantar. Eu desfaço, graças a Deus eu tive esse livramento. E aí, eu cantei a primeira vez, assim, na UFC, né, com banda, assim, coisas que não eram da igreja. E com o pessoal do UFC, e aí montaram a banda Os Charlatões Licenciados. Boa parte dos integrantes eram da Procurando Calu. Porque era o GG, era o Raul. E aí tinha... Como era o nome, meu Deus? A Suzana também era da banda, também fez parte da Procurando Calu. Tem um estúdio? Aí o Kelvin. Aqui tem um estúdio? Aí o Kelvin. E tinha o Léo Santos, que era um aluno do curso de música, que ele tocava baixo. E tinha os meninos que tocavam sopro também. Foi o Rones e... Tinha mais alguém? Não consigo me lembrar agora. Mas enfim, tinha. E aí a gente tocou em alguns lugares aqui, em alguns eventos. Também participou de um festival que teve no Camusim. Mas assim, não teve uma durabilidade muito grande, não. Só um negócio de faculdade, né? Foi, basicamente, né? E aí... Se morreu, eu acho assim também que eu fui convidada e aí em algum momento passou a ser minha responsabilidade. Só que é uma responsabilidade que eu não estava afim. E o pessoal também que participava muito da banda, a maioria dos integrantes eram muito irresponsáveis. Então se eu não estivesse puxando eles pra fazer as coisas, não rolava. E eu tenho preguiça. De ficar dizendo às pessoas, pessoal, tem ensaio tal hora. Aí eu chego lá, não tá o pessoal. Aí o pessoal chega uma hora depois, entendeu? Paga estúdio pra pessoa chegar atrasada, aí tem que estar chamando, tem que estar aí buscando, tem que... Saca? Aí, Muito chato. É chato.
queria deixar claro também que eu amo todos. Mas assim, a gente também tem que trabalhar com a verdade. E aí é isso. E aí, depois disso, eu tava mesmo no curso de música, mas assim, não era uma intenção ainda cantar profissionalmente, cantar pra viver, né? E tava pra E quê? calma, eu tava lá cantando, amigo. Eu não tava ganhando muito dinheiro, não. Eu tava cantando uma vez ou outra, assim, não era uma coisa assim que eu tava profissional ainda disso, sei lá, não sei explicar. E aí, assim, 2015 foi quando a minha tia faleceu, também eu moro em Sobral com a minha tia. E aí, de certa forma, assim, meus pais são pobres, a minha tia não era pobre, não. E aí ela meio que sustentava, assim, a minha vida, basicamente, por aqui. E aí, depois que ela faleceu, eu tive que dar um jeito na minha vida. Ou eu trabalhava pra poder arrumar dinheiro pra pagar minhas coisas, ou eu trabalhava pra arrumar dinheiro pra pagar minhas coisas. E aí, eu tinha um estágio que eu fazia, que eu arrumei um estágio, mas era um estágio de assistente administrativo e tal, né? Numa dessas faculdades particulares. E aí me proporam começar a cantar nos cantos. Aí eu disse assim, ai gente, não sei se eu não tenho nem repertório pra isso. Eu não tinha mesmo não. E aí, não, vamos cantar samba. Eu não cantava samba, eu não conhecia as músicas. E aí eu peguei e aprendi um monte, uma encarreada de samba e comecei a cantar no samba no final do Botiquina. Eita, Eu comecei a cantar samba no final do Botiquina. Comecei a cantar na noite lá, eu acho, assim, pra ganhar dinheiro, assim, né? E aí comecei lá, e aí eu cantava samba mesmo. E aí depois, quando abriram o Sobrado aqui, sim. chamaram pra cantar jazz. E aí eu comecei, aí eu cantava lá jazz. Finado também, né? Finado. É só isso, eu tô só enterrando os cantos. E aí foi um pouco disso. Eu acho que, de certa forma, jazz realmente é um estilo que eu gosto muito. É das coisas que eu mais gosto de cantar, realmente. Mas nem sempre a gente tem a oportunidade de cantar o que a gente sempre gosta de cantar, né? Eu acho que isso é o mais complicado da noite. E o motivo pelo qual também, hoje, eu não canto tanto, assim, na noite. Se bem que eu nunca fui muito de procurar, sabe? Eu sou a pior profissional. Não faço o que eu faço. Eu não me vendo. Eu não me vendo. Eu não sei oferecer meu serviço por canto. Eu não anuncio em canto nenhum que eu faço esse serviço. Só anuncia quando tem um plano feito, aí só faz divulgar. Quando tem, aí eu divulgo o que já tá feito. É difícil. Mas é o que acontece, por exemplo. Mas outra coisa que às vezes eu penso também, se eu for às vezes procurar os cantos, eu vou ter que me moldar os cantos, assim, sabe? Eu vou ter que, eu posso tocar aí? Aí a pessoa quer, você toca sertanejo? Aí eu digo, gente, não sei a música. Eu não vou aprender sertanejo, é só todo campeonato. É aqui um pouco, né? Pra fazer teu estilo? Sim, mas aí das vezes que eu cantei no Paul Green, todas as vezes eu fui convidada. Ou a pessoa fica achando que se ela é muito artista, precisa ser chamada. Gente, não é isso. É porque é tanta coisa pra fazer também, às vezes. Porque, por exemplo, 2015 foi nessa época que eu comecei a cantar à noite. E também foi a época que eu comecei a dar aula particular de canto. Que eu não divulguei também. Olha a história. Arrumaram um aluno pra mim. A professora Simone, alguém falou com ela, procurando alguém pra dar aula de canto. Essa criança é minha aluna até hoje, inclusive. Pra uma criança. E aí ela disse assim, quem é que é? Você passou meu contato. A pessoa entrou lá e me disse, tu tá doida? Por que foi que tu pegou? Eu nunca dei aula de canto, sei dar aula. Ela, menina, tu sabe? Eu digo, sei não. Ela sabe sim. Aí eu comecei a dar aula então, né? E aí, é isso. Muitos anos depois, que eu 2015, eu ganhei 7 anos já. Sim. E aí é isso. A minha vida hoje, boa parte dos meus ganhos é dando aula de canto. Eu divulgo que eu dou aula de canto? Em canto nenhum. Eu nunca vi. Nem história. Um dia desse me perguntaram, mas por que tu divulga? Eu disse, amiga, eu vou divulgar pra eu botar esses alunos onde? Eu juro pra você que tem semana, tem gente que ainda entra em contato pra ter aula de canto. Eu não tenho condição de receber mais gente. Divide os horários, mulher. Divide os horários, divide os dias. Como assim dividir os dias? Tipo, fazer turma tal dia. Fazer turma. Depois, mas eu prefiro dar, às vezes, aula individual, entendeu? Porque a maioria das pessoas que me procuram não é pra aula por turma, é pra aula individual. E aí não tem sim, eu acabei passando teu contato
por um amigo meu pedindo pra... Eu ia falar consertar. Para ajudar uma moça na questão vocal. Né? Rapaz, Então, quando é, às vezes, uma coisa temporária, uma vez, um negócio, às vezes ainda vai, mas pra ter aula, assim, é muito difícil pra organizar, tá complicado. Eu juro pra ti, tá complicado. eu não sei se ele conversou contigo. Eu não sei, eu vou, Mas eu eu vou passei, ver. deu vontade. Eu vou só me lamentar aqui, 500 mensagens que eu não respondo. Não passa por isso, né? Mas aí canto casamento, às vezes, mas também não saio divulgando que eu canto casamento, porque é muito complicado, gente, é muita coisa pra fazer, socorro. Mas, assim, tirando isso, é claro que, assim, comecei a dar aula meio sem saber o que fazer. Depois fui estudar, obviamente, né? Pra poder saber fazer. E aí, como eu tinha pouco aluno no começo, era tipo, eu via uma coisa e eu estudava pra resolver o problema do aluno. Porque o aluno não consegue fazer tal coisa, daquela aula eu não consegui resolver. Pra próxima aula eu ia estudar e descobrir um exercício que fosse dar certo pra voz daquele aluno e tudo. Uhum. E depois a gente vai estudando, a gente vai gastando horrores de dinheiro com curso, entendeu? Pra gente saber fazer as coisas. Mas é bem isso. E aí, hoje, assim, para não pensar, show meu, que eu parei e sentei, pesquisei e fiz, acho que teve 2 shows, que foi o Lady Sings the Blues e o Elas à Força do Jazz. Foi um que era só de mulheres do blues e outro só de mulheres do jazz. Você foi pro José de Alencar, foi? Foi com Elas à Força do Jazz. Fina. Mas assim, eu cantei tanto no teatro aqui, né? E depois a gente cantou no José de Alencar e no do BNB, Banco do Nordeste. Eu pensava que era do Bradesco. Quase que eu Banco ia, do porque eu tava lá em Nordeste. Fortaleza e eu falei com o Kelvin. Né? O Aí Banco não do deu. Nordeste. Foi muito bom essa época. Foi antes da pandemia, foi pouco antes da pandemia. Foi Sim. 2018, 2019. Foi. Foi antes da pandemia. E aí, esse show foi um dos que eu parei mesmo, assim, pesquisei, assisti esse documentário, li artigo, não sei o quê. É um Massa. show que eu gosto. Mas eu já cantei tantas vezes, eu sou uma pessoa horrível, porque no sentido de que é o seguinte, às vezes eu tenho dificuldade de repetir as coisas. A maioria das vezes, de como tudo, entendeu? Então, na minha cabeça, acho que as pessoas estão abusando das coisas, mas às vezes quem tá abusando sou eu. Eu só desculpo as outras pessoas, mas na verdade sou eu. Não é que eu vou abusar do show, mas eu fico, de novo. Eu amo, Deus trabalho pra fazer. Mas, eu até os exercícios com os alunos, eu tenho que trabalhar o mesmo aspecto e tudo mais com o aluno. Aquele exercício é muito bom. Fiz esse exercício antes. Vou fazer outro exercício que faz a mesma coisa, mas assim, outro. Porque o aluno já tá com a pose desse exercício. Mentira, sou eu. Tô com a pose do exercício. Você já falou, mas eu acho que você tem outros pensamentos. O que é que você seria sem a música? Sei não. Não é engenheiro. Mas não prestei pra nada não, como engenheiro não, rapaz. Ó, eu terminei o curso de engenharia, eu fiz um monte de seleção. Fiz Isso pra engenharia. pra seleção, pra emprego. Fiz um monte de seletiva. Não passei nenhuma. Vixe. Eu nunca passei nenhuma seleção. Era ironia do destino. Nunca passei. Aí eu fazia as seleções de trainee, que elas têm várias fases. Elas têm as provas, aí tem a dinâmica em grupo, tem As etapas. Né? as etapas, né? Às vezes na dinâmica em grupo eu já ia embora. Eu passava todas as provas. As provas estavam maravilhosas, né? Na hora da dinâmica. Ou então eu passava na dinâmica. Na hora da entrevista individual. Nunca passei de entrevista individual, nunca. Eu dei entrevista até hoje. Eu tenho um ranço de seleção em entrevista. Mas quer me matar e dizer que tem uma entrevista. Oh, meu Deus do céu. Eu não sei se eu dei entrevista. Eu não sei o que é isso. Horrível, horrível. Mas assim, hoje é uma coisa assim, eu mudei muito. Como pessoa, mudei muito, eu era muito mais fechada. Muito mais tímida. Por exemplo, um dia desse eu fui em um casamento de um amigo da época do colégio. Me encontrei com o pessoal da época e tudo mais. E você olha, quem é tu? Tu tá diferente. A pessoa que eu fui na época da escola que começou a engenharia, se bem que quando a primeira vez que eu pintei cabelo eu ainda estava na engenharia. A primeira vez que eu pintei cabelo de azul foi 10 anos atrás, em 2013. Aí voltou, foi? Aí voltou pro azul. Não, eu voltei, eu fico sempre pintando, é porque tem fases, entendeu?
Aí assim, é porque eu deixo ele, porque eu gosto dele sair inteiro e aí pinto de novo. Tava Pra com não estragar qual o cor? cabelo. Não, eu pintei de roxo, já Não. pintei de rosa. Acho que era rosa. No show lá do BNB. Ou não, o Banco do Nordeste. Ele tava meio roxo, clarinho, ele tava quase desbotado. Nas fotos eu saí loura. Ah, que era quer dizer? Sim, aí assim, na época que logo quando eu entrei na engenharia, eu era uma pessoa super fechadona, tímida. Eu vou arrumar um vídeo pra ti, deu cantando, eu comecei a cantar, eu olhando pro chão, ó, com a mão bem aqui, eu tô assim, e os cabelos na cara. Eu vou botar no final aqui do... Pronto, pra vocês verem. E era isso, era super fechado, eu não conseguia me mexer. Eu lembro que uma das primeiras coisas que o pessoal sempre me dizia quando terminava um show, eu disse assim, nossa, você canta muito bem, mas você tem que se mexer mais. Você se mexe muito pouco, você fica tudo mais. Se mexe, faz alguma coisa. Eu não tinha presença de palco. Até hoje eu acho que eu não tenho, mas assim, ninguém nunca mais me disse isso, é incrível. Ninguém nunca mais me falou de presença de palco, juro pra você. Também. Mas aí eu fico pensando, gente, o que eu fiz diferente hoje? Que não tem muita diferença não, amigo. Levantou a Aí cabeça. pronto, levantei a cabeça. É isso. Eu lembro que toda vida eu tinha cabelo na minha cara, aí não fica mais. Eu vejo as fotos, meu rosto tá visível. E você vê as fotos antigas, não tem nenhum rosto visível, todo o cabelo na minha cara. Evoluiu. Porque eu ficava assim, ó. É isso. Eu olho pras pessoas. Você consegue definir a música em uma frase? Rapaz. É de surpresa, viu, que eu pego aqui. Né? Eu acho que música é comunicação. Como um todo. Na hora que a gente produz música, cria música, ou a gente faz música, a gente tá querendo falar alguma coisa. E quando a gente, no processo de composição, a gente precisa colocar alguma coisa pra fora. Então, o processo musical pra mim é um processo de comunicar mesmo. E aí, quando eu penso, às vezes, assim, em cantar, eu gosto muito de pensar na letra das músicas, né? Eu gosto muito de pensar no sentido que eu quero trazer para o que eu tô cantando. O que eu quero dizer com aquilo, como é que eu quero passar aquilo. E do mesmo jeito, quando eu escuto música, eu escuto pensando nisso, como se eu recebo como se fosse alguma coisa que estivesse sendo dita, assim, pra mim, né? Eu acho que por isso também letras são muito importantes pra mim. Mas melodias também são. Oh, não, tem uma melodia tão linda, gente. Tem uma música que não tem condições, tem um negócio assim que você misericórdia. É o que você falou, né? Comunica, chega, né? Se dá um negócio assim na gente. E eu acho que é isso. Pra mim, música é comunicação. Massa. E o podcast Música com Café, além das pessoas que estão escutando conhecer a história de cada convidado aqui, é uma forma de divulgar também. Você pode ficar à vontade de divulgar seu trabalho, que você não gosta de divulgar, mas até divulgar. Hoje estou divulgando meu trabalho pela primeira vez. Não, assim, hoje o que eu canto, o que eu gosto mais de cantar mesmo é jazz. Mas eu também canto samba, canto MPB, canto blues, canto bossa. Gosto de cantar bossa. É raro, mas até acontece. fado eu canto, só que aí é muito difícil achar gente que goste de tocar fado, porque fado é meio depressivo. Uhum. Eu adoro. Uma música depressiva, é tudo pra mim. E aí, assim, gosto, assim, sabe? Tem muita coisa que eu gosto. Eu acho que talvez por isso também que eu gosto muito, às vezes, tem algumas bossas e alguns sambas que eu adoro, porque assim, é uma depressão, um negócio que... Tem cara de Maria Rita. Uma dor de cotovelo. Escuta ela? Eu escuto, mas eu não escuto tanto assim. Eu acho que às vezes eu escuto mais Chico, um dos álbuns que eu mais gosto. É o álbum de um português, André Ramburro, sei lá, uma coisa assim, não sei como é que pronuncia o nome dele. Cantando Chico, perfeito. É depressão de ponta a ponta, ele tinha escrever tudo. A fineza. Mas eu Cartola adoro, porque é um negócio assim que mata você, entendeu? Enfia a faca e torce, assim. Muito bom. E aí, assim, gosto de música feliz também, importante. Mas depende, rola um pop. Pop é muito bom. Dependendo do pop, claro, né? O pop é bom. Mas aí eu acho que, por exemplo, uma coisa que eu me restringo muito de cantar músicas mais dançantes é porque eu não sou uma pessoa dançante. Aí eu tava música dançante fazer o povo dançar se eu não danço, gente.
Eu vou fazer os outros dançar, se eu rodo 5 durinhas no meu canto. Que difícil. Aí eu, enfim, detalhes, revelações aqui profundas. Mas voltando, era pra fazer propaganda, eu tô me esculhambando. Não, vamos te contratar desse Desculpa. Dou aula de canto. Hoje, de certa forma, eu sou mais especializada em belting. O que diabo é belting? É uma técnica para cantar com mais projeção e com mais presença. É as técnicas que o pessoal do pop mais usa, digamos assim. Mas o pessoal sertanejo também usa muito, né? Que é para conseguir sustentar notas agudas com potência. E não ter que fazer sempre falsete, digamos assim, né? É uma técnica que veio mais do teatro musical, porque o pessoal tem que falar e cantar, e aí não pode cantar tão fraco, tem que cantar com mais projeção, porque é uma peça, de certa forma, assim, né? Enfim. E aí, eu, de certa forma, eu sou especializada nisso, porque eu fiz curso pra isso, eu sou certificada pra isso, né? Mas, de um modo geral, também já tem outros cursos de fisiologia, da voz, de capacitação pra canto, formação mesmo, como um todo. E aí é várias coisas. Sim. E tirando isso, sociais? tem... Todas as redes sociais? Ah, eu sei. Eu ia falar Pode falar aí, ó. do coral, desculpa. Aí eu rege aqui o Coral Vozes, né, que é na escola de música. Então as pessoas que querem participar, é aberto, né, a participação. Para esse ano, mas assim, pro ano que vem, tá disponível para quem queira participar. Obviamente você tem que cantar afinado pra dar certo. Mas você vem, caso você não seja tão afinado assim, você pode fazer o curso de técnica vocal e aí você fica afinado e dá certo. Tudo é aprendível. Aprendível. Literalmente, é sério. Mas é porque assim, como é que deixa eu tentar explicar do jeito mais fácil possível. A voz, ela é gerada e ela existe, né, através de trabalho muscular. São músculos que trabalham para a voz existir. Então, hoje pode ser que você não tenha com controle, ou os seus músculos não sejam tão refinados assim, ou estejam tão trabalhados assim. É igual, por exemplo, eu, do jeito que eu tô aqui, sedentária, chegar na academia e querer levantar 10 quilos, não irei, porque não vou. Mas eu chego lá, levanto 1 quilo, aí depois com o tempo eu levanto 2, levanto 3, levanto 4, aí daqui a alguns meses eu estou levantando 10 quilos. Mas eu precisei passar por esse processinho, né? E que é um trabalho mais especializado muscular, eu tenho que ter mais condicionamento. E a mesma coisa com a voz. Né? Existem movimentos musculares para notas. A prega vocal ela estica e ela encolhe. E aí ela vai esticando e encolhendo para fazer as notas. E às vezes eu não tenho um controle disso, um controle tão refinado disso. E às vezes eu tenho muita tensão, eu chamo outros músculos para fazer um trabalho que deveria ser do músculo só, e aí uma coisa atrapalha a outra, e isso é real. E à medida que a gente vai tomando consciência desses movimentos musculares e de como a gente pode usar isso da melhor forma, vai ficando mais fácil. Né? A gente vai sabendo como direcionar a coisa. Eu não sei nem, sei lá, tenho 500 portas, não sei nem para onde é que eu entro, vou ficar perdida, até eu acertar a porta que acerta. Agora, se alguém me diz, é aquela ali, aí eu consigo diminuir o trabalho. E vai mais rápido, assim, né? Então é possível, não desistam dos sonhos de vocês de cantar, não. Vai dar tudo certo, tenham fé. E aí, assim, o coral é aberto para vocês, a partir do ano que vem. E aproveitem para assistir também os recitais da escola. Tem. Uns 14 anos. Tem gente de 14 anos no coral. Tem? Tem. Tem uns meninos da escola de 14 anos. Eu vou dizer nomes? Não sei se eu posso dizer nomes. Pode. Posso. A Joy, acho que ela tem 14 anos. Que é uma de óculos morena, cabelo comprido. E o meninozinho do cabelo cacheado, ele tem 16. O João Lucas. Sim. São os mais novos do coral. Então pronto. Só afinal tá certo. É o que importa. E aí, o que era que eu ia dizer, meu Deus do céu? Esqueci. Mas é isso. E aí, também canto. Vez ou outra, vocês vão me ver cantando pelos cantos. Pode ser que apareça no Pool Green, cantando com os meninos da Trovador, que aí eles fecham, aí, como o cantor deles está viajando, tá em turnê em outro canto, brincadeira. E aí eu tô lá pra poder fazer essa cobertura.
E aí, às vezes, eu faço show também. Eu acho que o único show que foi o show que foi eu, né, mesma no Paul Green, foi que eu fiz a DLM, que eu fiz no começo do ano, junho, foi. E que eu só recebia notícia que eu ia fazer esse show. Aí eu tive que aprender a música. Mas foi muito bom, eu adoro as músicas. Todas as redes sociais, então esquece. As minhas redes sociais. Sim. Meu Instagram, tanto no Instagram quanto no Facebook, é Kézia de Carvalho. Ainda usa, Ainda tá lá. Eu não uso. Aí você me disse, Kézia, com que frequência você posta? Então. Vai dar certo. Kézia de Carvalho, é só isso, @Kézia de Carvalho. E eu não tenho TikTok, essas coisas não. Eu não posto nem no Kézia Instagram. com... É com o quê? Okay. É QUESIAD Carvalho. Kézia de Carvalho. E aí tem o YouTube também, mas também não tem coisa no YouTube. Tem coisa no YouTube do Kelvin. Vídeo. Então eu vou pegar o link dele e botar aqui. É mais fácil. Bote, não vai dar certo. E tem o da banda Jasmine, que é banda Jasmine, que é jazz mesmo, literalmente banda. JAZZMIN. Banda Jasmine. E aí tem umas coisas lá. Que é lá que tem os vídeos. Porque os vídeos que estão lá, o Kevin botou no canal dele. No YouTube, entendeu? É bem besta, né? Não, mas é porque eu disse pra ele botar no canal dele. Né? E aí, eu acho que até isso, é? Não, só isso. Não precisa botar o WhatsApp, não. Tem muito... Opa, beleza, não, muita informação, não precisa do WhatsApp não, Deus me livre. Pois olha, muitíssimo obrigado, café. Eu que agradeço. Agradeço pelo seu tempo e falar um pouco pra gente da sua história. Não, Grande artista.